Bom, acho que como também um pouquinho de praxe, né, de todo ano, eu sempre acabo puxando uma pauta, e eu acho que muito conectada a como foi a introdução hoje do nosso evento, de como que a gente pode olhar, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, e eu acho que um pouquinho de todas as pautas hoje mencionou isso, iniciativas, estratégias que olhem para as pessoas que são chaves dentro do ILP. Porque, no fim do dia, o ILP não é só um número, não é só um desenho bem feito de um plano, é também você conseguir conquistar a atração e retenção dessas pessoas, né, dos nossos beneficiários. Então, hoje eu vou trazer dois queridíssimos clientes para falar um pouquinho de desafios reais, o que eles enfrentam ali de dor no dia a dia, quais foram as soluções que eles encontraram e, possivelmente, né, estratégias, próximos passos para trazer cada vez mais os beneficiários para o entendimento do ILP e sucesso dos planos. Vou chamar aqui comigo, primeiramente, o André. Presença de peso, mais de 28 anos. Mais de 28 anos atuando com... Fica à vontade. Atuando no tema de gente gestão. Hoje é líder global na Gerdau. Vou deixar o André também se apresentar um pouquinho. Boa tarde a todos e todas. Cada ano o Prisday mais cheio, né? É o terceiro ano que eu estou aqui. É um prazer dividir esse espaço com vários colegas, amigos aqui. E vamos falar, né? Fico à disposição. Não tenho muito para falar de mim, não. Quase nada. Pouco tempo de experiência, né, André? E vou chamar agora também a Tuila. Tuila é líder de remuneração na Magazine Luiza. Bem-vinda, Tuila. Obrigada. Bastante tempo também, mais de 18 anos, vai se apresentar. Espero que vocês aproveitem muito para perguntar e também tirar as dúvidas dos desafios que eu sei que também vocês enfrentam. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Tuila, Tchu, né? Tem várias derivações aí, eu brinco, né? Não tem certo ou errado, minha mãe que fica corrigindo todo mundo, né? Sou do Magalu, igual a Nath falou, estou há 18 anos lá, né? E vim de Franca, interior de São Paulo, então às vezes o sotaque mineiro dá uma puxada, né? Que a gente é mais perto de Minas do que São Paulo. E é um prazer estar aqui. O ano passado estava como espectadora, aprendendo um pouco, e esse ano estou aqui, né? Na frente, aqui a convite da Nath e do Daniel. Um prazer bater esse papo com vocês, com o André e com a Nath. Bem-vindos. Eu vou fazer algumas perguntas. Eu acho que muita coisa estratégica, muita coisa que a gente escuta vocês também falando no dia a dia quando a gente toca, né, o ILP com vocês, mas depois a gente abre um pouco para perguntas e eu vou deixar também o pessoal responder aqui à vontade, tá? Então, acho que para começar, né, ambos aqui lideram áreas dentro de grandíssimas companhias e tem esse desafio de ILP, ambos também com muito tempo de história. E aí eu queria que vocês resumissem de uma forma muito breve o que vocês sentem, olhando do passado para o presente, de mudança na gestão e nas estratégias de ILP dentro das empresas de vocês. Bom, quando a gente implementou o ILP lá em 2019, né, era um programa muito restrito, era um programa apenas para altos executivos, então ainda estava começando a se falar sobre essa questão de ILP, né? E aí, ao longo do tempo, a gente foi abrindo isso, né? A gente teve um ano que a gente fez um programa de RSU com mais de 400 pessoas, né? E aí o público muda muito, porque você vai ter desde pessoas que entendem do mercado, que sabem o que é ILP, que conhecem, que negociam, com pessoas que nunca ouviram falar na vida, né? E aí, durante esse tempo, a gente tem visto que as pessoas têm buscado cada vez mais informações, a questão da comunicação, da tecnologia, né, veio muito para facilitar as pessoas a entenderem isso cada vez mais e tornarem-se parte daquilo, né, tornarem-se efetivamente sócios da companhia, entender que é atração, é retenção, mas eu também faço parte disso, né? A gente ouviu aqui pela manhã que a empresa, às vezes, não tem controle de nada, né, do mercado, que a gente não sabe o que pode acontecer com a ação.
Mas, a partir do momento que o colaborador tem isso, né, que ele se torna sócio, ele começa a ter uma visão um pouco diferente, né? Então, eu acho que tem algumas coisas ao longo do caminho aí de tecnologia, de estratégia, e as opções mesmo de LP que a gente tem hoje, que tornam melhor esses programas e traz o beneficiário um pouco mais para próximo da estratégia da companhia. A nossa situação não é muito diferente do que a Twila traz como experiência. Talvez a minha seja, eu estou na área de remuneração há 3 anos, né? E há 28 na área de RH da Gerdau. E RH não é remuneração, como vocês sabem, né? RH, remuneração é outro grupo. Mas desde que eu fui para essa área, desde o convite foi uma surpresa ir para essa área. E há 3 anos eu tento desmistificar isso lá na Gerdau, de que remuneração é RH e tem se tornado cada vez mais estratégico. Quando a gente olha para o ILP, hoje eu estou no comitê, no conselho de pessoas da Gerdau, junto com o acionista controlador, e o que eles nos cobra é qual a efetividade das ferramentas ou das ações que a gente faz em remuneração, né? E sempre nos provocando como é que eu traduzo a estratégia da Gerdau de curto, médio e longo prazo nos elementos de remuneração que a gente aplica. E aí entra o ILP. Tá? Hoje a gente atua, né, a Gerdau atua nos segmentos de aço, de siderurgia e mineração. Esses segmentos eles exigem uma carreira mais longínqua das pessoas nas organizações. E esse não é o cenário do mercado hoje. As pessoas têm cada vez tido menos interesse de permanecer tanto tempo nas empresas como eu, por exemplo, estou há bastante tempo na Gerdau. Então, de maneira, se eu olhar do ponto de vista estratégico, o ILP hoje ele deveria ser uma ferramenta, uma ação da empresa que faça com que as pessoas tenham interesse em ter uma carreira mais longa dentro da organização. E o que impede, na minha visão, da gente alcançar esse objetivo, né? Os temas que a Twila trouxe. Uma comunicação muitas vezes complexa, algumas empresas ainda tratam o tema como caixa preta, linguagem de remuneração para falar com um público que não é de remuneração, então acho que isso é um fator crítico, que a gente usa termos técnicos, AR, ACR, blá, 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 e aí o colaborador ou o líder que deveria ser beneficiário disso, e a empresa junto com a pessoa deveria construir uma relação de longo prazo, às vezes ela se perde em detalhes que precisam ser melhor observados. Essa é a minha percepção hoje. Perfeito. Tem até... acho que quando a gente olha, até como foi falado um pouquinho nas pautas anteriores, né, pessoal? Quando a gente olha a quantidade de controles, estudos, regras, né, seja legislação, seja num quesito de auditoria, isso lá fora já é muito mais redondo, né, modulado. Então, quando a gente estuda muito aqui dentro da área, eu acabo até gostando de trazer, às vezes, alguns números e eles olham pesquisas lá de fora, tá? Então, só para vocês saberem. Eu achei interessante isso porque tem uma pesquisa da Gartner que fala exatamente que 70% dos beneficiários não sabem explicar o plano de LP deles. Então, eu acho que é a realidade de muitos aqui, é o que a gente vê também quando a gente apoia os nossos clientes. E aí eu queria, assim, acho que de alguma forma, ia ser minha próxima pergunta, né? Vocês já trouxeram um pouco, então, falando do passado e já trazendo também um pouco de dor atual. Como que vocês hoje estão modulando? Quais são as iniciativas para driblar um pouco essa questão de resistência, ou de não enxergar o valor, ou de trabalhar numa comunicação? Queria saber um pouquinho aí das iniciativas dentro de cada uma das duas. Hoje, a gente deixa muito claro, a gente tem uma comunicação aberta, a gente compartilha materiais educativos, né? Porque eu acho que é educação financeira, né? Eu acho que é acima de tudo, porque a gente ainda tem pessoas que entendem aquilo como um recurso financeiro no momento de necessidade, né? Então, eu só lembro que eu tenho ILP quando eu preciso de dinheiro, né? Infelizmente. E, então, a gente tem criado ferramentas onde o beneficiário ele consegue acompanhar, ele consegue entender, ele consegue ver o valor das ações dele no mercado, e isso acaba aguçando a curiosidade dele, né? Então, ele começa a olhar e falar assim, opa, hoje eu tenho 50. Ah, não. Aí amanhã já mudou para 49.
Aí no dia seguinte você senta, opa, o que será que aconteceu? Então, você tem que dar insumos para ele, né? Infelizmente, as pessoas não vão atrás sozinha, né? Então, tem toda essa burocracia, igual a Nath falou, né? Do nosso lado também, que fazer gestão de programas de LP é burocrático, a gente tem que ter documentos, né? Igual a gente falou de manhã, né? A gente tem que ter todos os recursos ali, caso aconteça alguma coisa. Mas a gente tem que desmistificar isso para o beneficiário, né? Ele tem que entender que eu estou investindo nele, que eu quero que ele fique comigo, igual o André falou, né? A gente quer que as pessoas fiquem com a gente e a gente quer que elas participem da companhia, ali, da estratégia, e que elas possam contribuir com isso, né? De novo, eu trago o meu exemplo pessoal, né? Então, quando eu comecei a ter direito a ILP como uma parte da minha remuneração, na época eu recebia anualmente um PDF por e-mail, dizendo lá as ações tinham sido outorgadas, o período de carência, etc. e tal, e eu arquivava, guardava aquele PDF lá no meu computador tal, e esquecia até dele lá. Depois, com o passar do tempo, veio a Pris, a gente fez parceria com a Pris e a gente viu um avanço em disponibilizar, através da intranet, a consulta online para que as pessoas fossem lá ver pelo menos o saldo da sua carteira de ações, né, do seu programa de longo prazo. Há 2 anos, né, a gente se conheceu, aí a gente deu mais um passo, né, com a migração do programa para o BTG, e aí veio o que a Tuila falou. Eu saí de um ambiente onde há 3 anos, quando eu cheguei em remuneração, um executivo que pediu demissão da Gerdau me procurou irritado depois, não sabendo o quanto que ele tinha deixado na empresa. E, de novo, não são pessoas pouco esclarecidas, né? Só para a gente entender o ambiente. Eu estou vendo muita gente aqui, né? Acho que esse é o ambiente que a gente vive hoje. E aí, quando você democratiza a informação, quando você dá uma informação real time, com qualidade, e para mim o mais importante, né? Você melhora a experiência do colaborador em algo que ele já faz no dia a dia, né? Então, por exemplo, hoje, quando eu acesso ou quando eu consulto a minha carteira de ações na Gerdau, não é nada diferente do que eu fazia já para consultar o app do banco ao qual eu trabalho, né? Então, aquilo começou a trazer para as pessoas uma percepção, como a Tuila falou, de, opa, peraí, por que hoje eu tenho 50 mil, amanhã eu tenho 40, depois eu tenho 70, e com uma comunicação transparente, você começa a conectar os impactos do desempenho e da performance dessa liderança nos resultados da companhia. E aí você começa, né? Então, hoje a gente já tem como prática. Semana passada a gente anunciou resultados ao mercado. No mesmo dia a gente solta a comunicação e provoca. Vá lá no app do BTG e vê como é que está a atuação. Vai lá né? Então, você começa a tratar de uma linguagem simples para que a pessoa tenha percepção de valor. Último exemplo, tá? Para vocês verem como a mudança foi significativa, né? O que eu tinha de líderes que não enxergavam o pagamento de dividendos, vocês não fazem ideia. Caiu um dinheiro na minha conta. Não. O que será que é? Alguns não caíam, tá? Alguns não caíam porque você tem que manter lá, tinha no nosso modelo anterior, você tinha que manter o cadastro atualizado, uma questão legal, tal. Hoje, a gente faz o anúncio de mercado, as pessoas procuram a gente e falam assim, eu entrei lá no app, eu tenho tantas ações e no anúncio de mercado falou que vai pagar 12 centavos por ação, então esse dinheiro vai cair na minha conta dia 18, inclusive o nosso vai cair dia 18 agora. É isso mesmo. Você percebe uma conexão que não existia. Você percebe a pessoa dar valor para algo que talvez no passado ela nem considerava aquilo como parte da remuneração. E só complementando essa questão que o André trouxe, a gente trouxe os colaboradores, os beneficiários do programa de sócio para a reunião de pré-call de resultados. Então, um dia antes da gente comunicar resultados ao mercado, né, o nosso CEO, Fred, faz a agenda de pré-call e todos os sócios, todo mundo que tem ações da companhia participa também. Então, não é só os executivos, né? É aberto também para os sócios no intuito desse, né? Ó, tá acontecendo isso, vai lá ver que você faz parte. Eu até ia puxar um pouco disso, porque não sei se todo mundo conhece, mas o plano de ambos são grandes. Eles não lidam só com altos executivos, tem também, né, acho que desde cargo mais júnior até os mais sêniores, ambas as companhias entregam ILP. E aí, assim, eu fiquei feliz de ver essa questão da tecnologia, né, de vocês trazerem isso como uma grande ferramenta.
Mas queria que vocês contassem um pouquinho mais de ritos ou outras iniciativas que vocês fazem, porque uma dor que eu escuto muito dos clientes é como fazer o meu beneficiário não lembrar das ações só no vesting. Então, tem algo a mais que vocês conseguem colaborar ou trazer algum outro rito, alguma forma, talvez, não tão perceptível, não claro, né? Uma reunião de resultado, vou falar do ILP, mas alguma outra forma um pouco mais subjetiva para fazer ele lembrar que ele tem aquilo? Hoje a gente faz uma recorrência de informativos mesmo, né? E a gente leva para o beneficiário essa questão de acessa, olha, vê o que você tem. A gente teve 2 situações esse ano já, né, com a implantação do modelo PRIS-BTG, que foi tanto um vesting quanto uma outorga, né? Que a gente já teve esse ano, e os 2 foi feito ali de forma clara, transparente, direto no app, né? Então a pessoa assina digitalmente, já fica com os documentos ali. Então a gente tem trago para o colaborador, a gente tem lembrado ele de facilidades que ele pode ter no dia a dia para ter acesso a isso, né? Então, sempre que a gente recebe uma demanda, né? A Edilane ali da minha equipe está ali, né? Que é quem recebe mais demanda do que eu. Sempre que a gente recebe uma demanda, a gente acaba aproveitando aquele momento e relembrando todo mundo e falando, tem um negócio novo, olha, você já olhou ali. Então a gente tenta manter essa comunicação um pouco viva para as pessoas não esquecerem, né, e só olharem ali quando lembrarem de uma emergência. Adicionalmente ao que a Tuila traz, o que a gente vem a todo tempo tentando aperfeiçoar é fazendo um check se a nossa linguagem é entendida por todos, né? Então, vou dar um exemplo. Os indicadores das nossas ações das PSUs. Tá? Eu tenho um indicador lá que é emissão de CO2. Tá? Eu tenho lá um indicador que é mulheres em posições de liderança. E eu tenho lá um indicador de segurança. Tá? A nossa linguagem e o nosso check de entendimento com as pessoas, elas perceberem no seu dia a dia o impacto das ações delas naquele resultado. Né? Então, você pega o CO2, que é o nosso indicador mais complexo, né, da emissão de CO2 da companhia e das ações para mitigar essa emissão, para reduzir essa emissão de CO2, a gente pega o público industrial e pega qualquer tarefa mais simples que ele está fazendo na nossa unidade industrial e traduz aquilo para o impacto daquele negócio. Esse ano é um ano difícil para nós aqui no Brasil, cenário de negócios, então o nosso CEO, a semana passada, na reunião de resultados, anunciou alguns ajustes que a gente precisou fazer no Brasil para adequar o cenário de negócios nesse momento, e, ao mesmo tempo, ele vai lá e reforça, olha, atenção com as mulheres em posições de liderança, porque se você tomar uma decisão, né, que afete esse indicador, você vai perceber isso lá no resultado. Então, essa linguagem, a gente tem feito ela cada vez de maneira mais simples e direta. Toda oportunidade que a gente tem de associar o impacto de uma decisão de qualquer nível da liderança. No resultado, a gente associa. Né? Então, segurança. Hoje a gente tem a melhor performance de segurança da história da empresa, que vai completar 125 anos. Então, assim, hoje a gente, todo mês, quando vai fazer o reporte de segurança, a gente associa ao quanto aquilo está gerando de resultado no indicador de performance do incentivo de longo prazo. E aí, com o passar do tempo, as pessoas começam a fazer essa associação direta. Se eu tomar essa decisão, se eu fizer essa ação, ela vai ter um impacto ali. Eu acho que isso é algo que a gente tem que fazer cada vez de maneira mais simples e com mais frequência. E ainda mais você que lida com esse desafio global, né? Então, o programa hoje, você sabe, o programa hoje, eu tenho 1000 líderes no Brasil com alguma ação de outorga. Então, é um programa bastante grande. Né? Perfeito. Então, não é nem... Até saber um pouco da localidade, né? Como que se comportam, o que falam. É realmente um desafio grande. E vocês sentem... Como que vocês captam isso, a efetividade dessas iniciativas com os beneficiários? É um papo de corredor? Como que vocês medem isso? E se vocês puderem contar um pouquinho também se está caminhando para um sucesso ou não, para a gente entender se isso está sendo efetivo na outra ponta. É o papo de corredor que a gente escuta, é a retenção,
né? Então, a gente tem visto aí que pessoas que participam dos programas têm ficado mais tempo na companhia e têm, talvez, se atentado ao tomar uma decisão de sair, em olhar, entender, ver se faz sentido naquele momento, enfim, né? Eu acho que qualquer incentivo de remuneração tem o pró e o contra, né? Então, as pessoas acabam ficando porque quer receber o bônus, acabam ficando porque quer receber o ILP, e, infelizmente, isso faz parte do jogo, né? Mas a gente melhorou bastante essas questões, então a gente tem percebido que as pessoas estão mais engajadas em entender, em fazer parte, em perguntar: vai ter programa esse ano? Vai ter outorga? Será que eu vou ser elegível? Né? Porque normalmente a gente amarra os programas de outorga junto com meritocracia. Então, será que eu vou ser elegível? Será que eu vou ter? E essa questão de acumular, né? Porque as pessoas acabam percebendo esse ganho. Eu tive um ano, tive o outro, de pouquinho em pouquinho ali, né? Por mais que a ação ela também não ajude, mas de pouquinho em pouquinho eu também vou ajustando isso. Então, eu acho que a gente melhorou bastante essa questão e a gente tem tornado cada vez mais transparente, igual eu disse. Então, isso traz uma tranquilidade pro beneficiário, né? Então, ele fica mais tranquilo, ele consegue ver ali na palma da mão dele, no momento que ele decide efetivamente vender, tá lá, ele consegue fazer de forma prática. Então, assim, a gente tem trago todos os insumos para ele entender e utilizar aquilo da melhor maneira, né? E a gente tem percebido que isso tem feito, tem caminhado bem. Todas as ações de remuneração, elas são um investimento por parte da companhia. Quando a gente olha para o incentivo de longo prazo, o que a gente tem feito, como a gente faz para os demais elementos de remuneração, é, após o investimento realizado, a gente fazer um acompanhamento para ver o efeito que ele gerou. Então, hoje, por exemplo, eu reporto para o Comitê de Remuneração da Gerdau o turnover com e sem incentivo de longo prazo. Eu olho esses dois públicos. E aí eu vou fazendo um cheque da efetividade das ações que eu tenho, né? A gente faz isso para o ILP, a gente faz isso para alguns programas spots que a gente tem de retenção, de reconhecimento, a gente faz isso quando a gente adiciona algum benefício diferenciado ou faz uma ação pontual numa localidade, né? Porque a gente está muito pulverizado, então às vezes a gente tem que tomar uma decisão específica de um negócio ou de uma localidade. Então o que o Comitê de Remuneração hoje nos cobra é assim, qual a efetividade desse investimento que eu estou fazendo, né? Hoje eu consigo mostrar que o turnover voluntário de líderes que possuem alguma ação de retenção, um incentivo de longo prazo, ele é significativamente menor do que a mesma liderança que não possui isso, né? Então, a gente vai tentando trabalhar sempre com fatos e dados para conseguir manter ou até corrigir ações que, eventualmente, não trazem o retorno esperado. Muito bom. Inclusive, também vimos uma pesquisa sobre... De fora também, a WTW rodou ano passado com empresas nos Estados Unidos. 38% é o número de retenção, né, o delta, na verdade, de com ou sem os programas de LP, mas muito atrelado à comunicação. E até acho que na segunda pauta hoje, né, foi falado um pouco sobre a pesquisa que a Pris roda. E dentro de casa a gente vê muito isso também. A maior dor hoje das companhias dentro da administração dos planos é, de fato, como que você cria uma comunicação efetiva. Então, por isso que assim, é um assunto que achei legal o André trazer dado, mostrar como metrifica, mas muitas vezes também é numa forma um pouco mais subjetiva de como você entende seu público, quais são as ferramentas que vão deixar o assunto mais didático para ele conseguir ler. E aí, a Tui comentou, numa das primeiras falas dela, queria puxar um pouco isso, sobre que, no fim, é educação financeira, né? E a gente sabe bem do desafio que a gente tem aqui, porque, como vocês mesmos falaram, até lidando com altos executivos, isso é um gargalo. Hoje, no dia a dia, faz parte, eu acho que não tem nenhum problema a gente falar isso. Como que vocês, de alguma forma, têm iniciativas que olham esses assuntos satélites, né? Então, não só o ILP por si só, mas como que vocês vão aprimorar a linguagem e o entendimento desses beneficiários na forma do mercado como um todo, né? O que é ação, o que é o dinheiro, o que é um investimento. A gente tem programas de educação financeiras internos, né? E como o André falou, né, a gente tratava isso como caixa preta, né? E ILP era caixa preta, ninguém sabia quem tinha, ninguém sabia o que era. Hoje em dia, não. Então, hoje em dia, até mesmo quem faz atendimentos voltados para financeiro ou faz esse tipo de apoio financeiro dentro da empresa, sabe quem tem e quem não tem.
né? Então, a gente tem trago cada vez mais informações para ele do que é um investimento, de que não é um negócio a curto prazo, né? Que você tem que entender que é um investimento a longo prazo, né? Por isso que chama ILP, e que não dá simplesmente numa decisão ele tomar a iniciativa de vender aquilo a qualquer custo, né? Então, aquele é patrimônio dele, né? Então, eu acho que a gente tem que trazer até para os altos executivos, igual o André falou, que até eles, às vezes, têm dúvida, até eles não entendem, que aquilo é patrimônio deles, né? Que aquilo é investimento. Então, a gente tem programas, a gente tem trago cada vez mais informações disso para eles, para deixar claro como funciona, o que é caráter remuneratório, né? Se é complexo para a gente que administra, imagina para eles, né? Por que desconta imposto de renda? Para onde que vai? O que acontece com a minha declaração? Né? É um bem, né? Então, a gente tem trago cada vez mais essa questão do lado da educação financeira mesmo, para orientar que, calma, você tem, mas não é para também, no desespero, tomar uma decisão aí que pode prejudicar o seu patrimônio, né? Pode prejudicar ali o seu momento, né? Esse é um desafio aí, eu acho que não é só para esse público, né? Para todos. O ano passado, a gente criou uma gerência de bem-estar e a gente se deparou com situações assim que, não que elas eram desconhecidas, mas elas não eram debatidas dentro da organização, né? Olhando para todos os públicos, né? Então, eu não sei os colegas que estão aqui na sala, mas hoje a gente se depara com uma crise de bets, de endividamento e agora do e-consignado, uma confusão assim. Então, a gente tem ações que são direcionadas para uma orientação financeira de maneira mais generalizada e a gente tem ações específicas para que a pessoa entenda quais são os objetivos dos elementos de remuneração que ela recebe. Né? Então, vou dar um exemplo que a gente discutiu a semana passada em função do índice de endividamento das pessoas. Isso não é uma realidade só nossa, mas é uma realidade hoje no Brasil. Né? Hoje, quando eu vou pedir um investimento em remuneração fixa ou variável, eu sempre levo o impacto ou a contrapartida que eu poderia ter de investimento em benefícios. Tá? Por quê? Não só no Brasil eu tenho incentivos fiscais, mas hoje o benefício a gente está enxergando como uma proteção e garantia que a pessoa vai perceber aquele valor. Né? Porque hoje eu estou com uma situação de uma crescente de valores transitando em folha, com maior custo e que não necessariamente as pessoas estão recebendo aquele valor de fato. Então, isso é o que a gente vem discutindo junto com a gerência de bem-estar, como é que a gente avança nessa orientação financeira de uma forma bastante objetiva para que desde o operador até o executivo, até porque em todos os níveis a gente tem problema, entenda isso. O nosso time, há 3 anos, teve uma ação muito simples, que eles criaram um documento que chama Extrato de Remuneração, onde o líder entra lá, e aí eu vou falar mais especificamente do ILP, e quando traz o extrato dele, aí traz lá salário base, incentivo de curto prazo, incentivo de longo prazo, saldo de previdência privada, contrapartida da empresa na previdência, pênalti de saída. Então, ele traz lá de maneira muito clara um extrato onde ele não olha só aquilo que ele está vendo no mês a mês, mas ele olha de uma maneira mais ampla. Foi muito interessante que nesse extrato o time decidiu trazer uma linguagem assim bem direta, assim, ó, para que é o salário base? O salário base é para isso, isso, isso. Para que é o ICP? O ICP é para isso, isso, isso. E o ILP, para que ele é? Né? Pensando no planejamento financeiro, ele é para isso, isso, isso. Essas coisas, elas não têm um efeito imediato, mas a gente percebe que com o passar do tempo as pessoas começam a entender melhor, né, dos diferentes objetivos e impactos que as ações da empresa têm. São ações simples, mas que a gente começa a perceber que as pessoas entendem. Tá? Se eu for sofisticar um pouquinho mais, e aí compartilhando uma experiência que eu acho que vai chegar no ILP, hoje a gente tem já há 2 anos a aplicação de IA no salário base, a gente usa a inteligência artificial para recomendar salário base, e eu já provoquei o time que nós deveríamos aplicar IA para recomendar ações de incentivo de longo prazo. Né? Então eu posso olhar, por exemplo, posições críticas para o nosso negócio, mais algumas outras variáveis de carreira, de pipeline, etc. E essa IA deveria recomendar, né, fazer um investimento para o Carlos ou fazer um investimento para o Daniel. Tal. Acho que está pronto, é só querer fazer. O André acabou não comentando, mas eu vou trazer uma situação. Quem esteve aqui no Presidente do ano passado vai lembrar que nessa minha pauta a gente trouxe 2 especialistas, na verdade, né? Mas
um escritor que fala de educação financeira e uma professora da USP, né? Curiosamente, faculdade de engenharia da USP, mas ela dá um tema lá, ela dá uma matéria que é justamente ligado ao bem-estar dentro das grandes empresas. E a Gerdau, logo depois que a gente saiu aqui do Prisday, a Gerdau ligou para mim e falou: vamos fazer uma agenda dessa para os colaboradores? E eram mais de 1.000 espectadores na agenda, era uma agenda aberta para todo mundo, não era só para o público de ILP. Mas eu acho legal vocês contarem cada vez mais essas iniciativas, porque é o que a gente também aqui, como parceiro de vocês, né, instituição financeira que vai apoiar, que vai levar um pouco mais dessa educação, que vai, seja num aplicativo ou a gente mesmo rodando as casas, estando lá junto para levar um pouco mais desse assunto, desmistificar, é o que a gente quer ver acontecer. Queria saber um pouquinho agora. Então, acho que vocês já contaram bastante de iniciativas antes da gente caminhar um pouquinho aqui para o fim, que já vou ter que abrir para perguntas. Vocês conseguem contar um pouquinho? A gente falou muito para baixo, agora talvez olhando horizontal ou até para cima, se vocês veem esses desafios e iniciativas que vocês contaram já fazendo parte da estratégia de bem-estar da companhia como um todo, né? Então, o CEO de vocês, né? A gente falou também mais cedo da importância do CEO no papel. Então, o CEO de vocês, ele é um sponsor, a organização como um todo, né? Ela já enxerga essas iniciativas e o ILP como parte do bem-estar financeiro dentro da empresa? Sim, porque já faz parte do pacote, né? Como eu disse, assim, as pessoas elas já veem o ILP como parte da remuneração, né? E ficam esperando aquilo nos próximos anos e já vê isso como parte do pacote, pensando nessa questão de bem-estar. Tanto bem-estar opa, a empresa quer ficar comigo a longo prazo, eu quero ficar aqui, então a gente está com as nossas expectativas alinhadas, né? Então, eu tô tranquila com relação a isso, e quanto essa questão que não vai fugir, que é a questão do dinheiro, né? Que é a questão de ter uma segurança. Então, os colaboradores veem isso como também uma questão de bem-estar, né? E desde do alto executivo, né, que já participa mais efetivamente dos programas de LP, isso também já faz parte. Então, eles sim já trazem isso também como uma forma dessa questão do bem-estar aí dos beneficiários, né? Em 2022, quando a gente mudou a chave ali para o programa de sócios, né? A gente deixou de falar ILP e mudou para programa de sócios, todo mundo recebeu um vinho, um queijo, né? Justamente para demonstrar o longo prazo, né? O vinho, o queijo, com o tempo ficam melhores, e o ILP também, né? Se Deus quiser, se o mercado ajudar, também fica melhor, né? Então, trazer, e a gente mandou para casa dos colaboradores justamente para a família participar e estar ali no momento que o beneficiário recebesse aquilo, para também fazer parte. Então, a família também entender assim, nossa, o que você está recebendo, né? O que é que está acontecendo? Que legal. Então, a família também poder sentir, né, esse momento junto. A tua lembrança foi bem positiva, né? Foi uma ação bem legal que vocês fizeram conosco lá não só para quem tem LP, mas para toda a liderança. Sobre o patrocínio, né? Então, hoje eu falei para a Natália, eu só consegui estar aqui no período do painel, infelizmente. Hoje está acontecendo a nossa reunião global de RH, aqui no nosso escritório em São Paulo, estão todos presentes e tal. E hoje o nosso CEO abriu essa reunião, o Gustavo abriu essa reunião. O Gustavo, eu não preciso falar assim para quem acompanha, ele é muito vocal e ele é apaixonado pelo tema de pessoas, e toda vez, como hoje de manhã ele foi abrir a nossa reunião, ele cobrou todo mundo e ele falou assim, olha, quando eu olho as minhas prioridades, pessoas para mim é uma prioridade na Gerdau e a gente tem que trabalhar muito, muito voltado para isso. Ele incentivou a criação da nossa gerência de bem-estar, né? Então ele entende o quanto que isso impacta nas pessoas e, consequentemente, nos resultados da Gerdau, e toda oportunidade que a gente tem, não só em fóruns como que está acontecendo hoje, mas de estar com ele, estar em reuniões, provocar ou pedir o apoio dele para que essas ações de fato aconteçam e se tornem realidade, é muito positivo, né? Quando a gente se conheceu, eu precisei do apoio de todos eles, do Gustavo, do Japur, que é o nosso CFO e tal, e
foi muito legal, se acompanhou e a gente tinha o apoio de toda a empresa no sentido de vai melhorar, as pessoas vão perceber valor e tal, e hoje a gente está colhendo frutos e percebendo o quanto algumas decisões impactam as pessoas e, consequentemente, trazem melhores resultados para o negócio. Eu tive que ir lá na Gerdau mostrar o aplicativo para o CFO, fazer ele usar, para ele ver que era bom mesmo, e aí ele ia contratar. Foi mesmo. Você sabe que já que é para brincar, né? A minha vantagem é que o CFO já usava. Então... Hoje eu tenho mais de 1.000 pessoas na Gerdau que usam o app do BTG, né? E algumas em casa foram questionadas pelos maridos, pelas esposas. Ué, mas você tem uma conta nova nesse banco, né? O que está acontecendo? Então tem que explicar para todo mundo. Bom, então começamos um pouquinho falando de passado, falamos bastante do presente. Agora eu queria saber pouco para o futuro, assim, se vocês podem compartilhar, se já tem alguma próxima estratégia, o que vocês veem de evolução, próximos passos para cada vez mais grandificar, né, deixar isso bem forte dentro das pautas da empresa e para os beneficiários. Bom, a gente iniciou esse ano, né, com a Pris BTG, então eu acho que a gente ainda tem um caminho aí para trilhar de alavancagem, né, desse processo, né, para a gente foi super gratificante, que ajudou tanto o nosso lado quanto empresa, quanto para o lado do beneficiário, né, mas agora a gente está nos desafios ali ainda da estratégia do ILP, né, a gente viu hoje de manhã a questão de stock options, toda essa questão aí que está acontecendo de normas, de lei, a gente fez uma outorga recente, mas foi de um plano já previsto. Mas a gente está no momento aí de fazer análises aí de novos programas aí para poder fazer esse momento aí de atração aí dos colaboradores, né? E eu acho que sempre trazendo agora cada vez mais para esse lado do bem-estar, né? Para esse lado de trazer ele para a estratégia da companhia, para a questão de estar participando, mas também para esse lado do bem-estar. Então, eu acho que cada dia é um desafio, né? E cada público que a gente também decide para o ILP também é um público diferente, é um público que a gente tem que trabalhar olhando para aquelas pessoas. Então, acho que é isso por enquanto. Hoje, quando a gente fala em mais médio e longo prazo, o que nos cobram é assim, como é que a gente diversifica, mas não complica, né? Porque hoje a gente deve ter uns 7 ou 8 programas ativos, tal, e às vezes o conselho puxa a nossa orelha e fala assim, ó, vocês estão complicando, então assim, ó, nós temos que diversificar sem complicar. Então, os temas hoje que a gente fala são a questão de linguagem simples, a questão de a todo momento estar checando se os indicadores que a gente define são indicadores relevantes para o negócio, de fato, se as pessoas percebem a sua atuação. A gente tem uma oportunidade de olhar para outros países. Hoje a Gerdau opera em 7 países. A gente tem LP em 2, no Brasil e na América do Norte, que são os nossos 2 maiores negócios. Já esse é o 4º ano que os Estados Unidos passou o Brasil, né? Então a Gerdau hoje ela tem mais receita nos Estados Unidos que no Brasil. Então o programa de LP ele vem sempre sendo debatido como é que ele segue se atualizando e estando cada vez mais alinhado à estratégia da Gerdau. Só um exemplo rápido da operação da América do Norte. Né? Os Estados Unidos é uma operação bastante importante, mas com características muito específicas. Né? A Gerdau comprou muitas empresas nos Estados Unidos, então a gente tem desafios culturais, porque são várias empresas distintas e tal. Mas quando a gente levou o ILP para lá, foi interessante, porque lá existe uma cultura de longo prazo, diferente do Brasil. Né? Hoje eu sou cobrado para que leve ILP lá para os operadores, a gente ainda não tem, né? Mas muitas empresas fazem isso nos Estados Unidos. E o presidente da operação da Gerdau da América do Norte, quando a gente começou a ampliar o ILP para outros níveis, ele falou assim para mim, André, isso para mim aqui na América do Norte é uma maravilha, porque quando eu ofereço, se o americano vai embora, ele não aceita e fala assim, não, eu vou embora. Se ele aceita, é porque ele vai ficar, sabe? Então, ele falou assim, melhor do que medir turnover é eu fazer a oferta do ILP e ele aceitar, porque aqui eles são muito pragmáticos. Quando ele não aceita, ele já fala para mim, olha, eu não vou aceitar porque eu já estou pensando em ir embora. Tal. Então, é olhar para a realidade dos diferentes locais que a gente opera e ver se faz sentido a nossa estratégia tal de continuar avançando e evoluindo. Um último ponto que a gente discutiu a semana passada, né? A gente hoje enxerga um mercado valorizando muito o curto prazo, né?
Então, isso é um desafio para o tema incentivo de longo prazo, porque assim, a gente vê um mercado, pesquisas, tal, falando muito sobre o maior valor pelo curto prazo. Então, aí a gente tem que trabalhar juntos para entender como é que as pessoas vão ter essa percepção e valorização maior de longo prazo. Você não estava aqui mais cedo, André, mas foi interessante que você falar um pouco dessa experiência com os Estados Unidos enriqueceu o que a gente ouviu de manhã, que foi realmente como que legalmente e regulatoriamente a gente olha para fora, traz boas práticas de lá para cá, porque o assunto lá já está muito maduro, né? E aí, de novo, acho que tanto no ponto de vista da empresa, do regulador, quanto do ponto de vista do beneficiário. Bom, acho que antes da gente caminhar aqui para um agradecimento, para um encerramento, queria ver se o pessoal tem perguntas, querem aproveitar a presença desses dois ilustres convidados. O pessoal vai levar aí. Boa tarde. Obrigado, André, Tuila, por compartilhar as experiências. Obrigado. Acho que o André falou um pouco das questões dos indicadores, né? Eu pesquiso, mas na academia, a questão do ESG Pay. E você falou um pouco disso, André. Vocês veem como desafio atrelar metas, indicadores de ESG à remuneração, tanto o ICP quanto o ILP? Fora do Brasil, isso é bem comum, né? Eu vi isso na academia, mas queria ouvir vocês. Obrigado. Bom ponto, tá? A gente completou agora o 5º ano com indicadores ESG no nosso incentivo de longo prazo. No ICP, a gente tem para áreas que são diretamente atreladas a esses indicadores, mas no longo prazo, todos têm indicadores ESG. Né? Eu citei aqui alguns, o indicador de emissão de CO2 ele é global, o indicador de mulheres em posições de liderança é global, o indicador de segurança é global. Ele é um desafio quando eu não consigo traduzir isso na realidade do dia a dia da minha liderança. O CO2, para nós hoje, ele é o de maior impacto do nosso negócio, mas ele é o mais complexo de ser explicado. Vou te dar um exemplo claro. Tá? A gente tem 2 tipos de operação. Operação à base de sucata, que é predominante, e operação à base de minério. A operação à base de minério ela impacta muito mais a emissão de CO2. Então, às vezes, você toma decisões de negócio, né, operar mais uma operação do que outra, e o líder precisa entender o impacto que essas decisões têm. Então, acho que esses são os desafios do ESG. Aí tem outro que eu só queria trazer o exemplo, né? Você fala do fora do país. Hoje nós já fomos questionados se nós vamos manter os indicadores ESG nos Estados Unidos. Tá? Inclusive, a nossa área de legal já nos acionou, tal. Mas aí eu não vou entrar em méritos políticos aqui, mas assim, a decisão hoje é sim. Nós somos uma multinacional brasileira e as decisões saem daqui do Brasil. Então, a decisão hoje é de manter, porque não é uma questão política, é uma questão de crença, né, de que esses indicadores eles são relevantes para o longo prazo da companhia, para a sustentabilidade, mas, infelizmente, essas pautas começam a aparecer. Né? Se vai manter, se não vai manter, se vai tirar. Eu não sei se o time da PwC ainda está por aqui, mas eles também têm uma pesquisa bem legal, se não me engano, não sei se do ano passado ou retrasado, que traz um pouco de métricas de ESG, comparações. Acho que vale dar uma olhada também. Tem mais alguma pergunta? Tenho. Eu queria saber assim de vocês, se vocês conseguem, nessas histórias de sucesso, lembrar qual que foi a iniciativa que vocês tomaram nesse desafio de fazer o beneficiário entender a importância do que ele está recebendo? Vocês conseguem lembrar qual foi a iniciativa que realmente teve efetividade e sucesso? Porque, às vezes, você tenta várias coisas e nenhuma dá certo. E parece que você volta a estaca zero. Quando a gente... o programa que a gente fez mais barulho foi um programa que a gente implantou em 2022, que tinha mais de 400 beneficiários, que foi esse conjunto de coisas. Foi uma comunicação, então a gente chamou todo mundo, e chamou presencial, a gente não chamou online, a gente chamou todo mundo aqui na nossa arena. E, gente, vamos explicar o que é, vamos falar o que é que vocês estão ganhando, né? E junto foi o vinho queijo, junto foi o programa de sócios. Então, assim, a gente se mobilizou
para trazer as pessoas e falar assim, ó, é um negócio novo, mas eu vou te explicar o que, que é. Mas lógico que teve gente que prestou atenção, teve gente que não prestou atenção, teve gente que assinou e arquivou, e que depois foi entender mais para frente, né? Mas eu acho assim, ó, você tem que trazer as pessoas e de forma clara e bem simples explicar o que é, falar o que, que é e como funciona. Porque as pessoas acabam criando expectativas, né, de que eu estou recebendo uma coisa e que vai ser aquilo para sempre, e não é, né? Então, eu acho que você tem que trazer a importância da estratégia da companhia, igual o André falou muito, a importância dos indicadores, a importância de como o que ele faz ali pode contribuir para ter uma rentabilidade melhor, né? Então, eu acho que é um conjunto de iniciativas, não é só uma ou outra que seja muito pontual que faça a diferença. E você tem que entender seu público, né? Entender a necessidade dele em termos de quesito de como fazer aquilo, né? Como chamar a atenção dele para aquilo. Não sei se o André quer contribuir. André, pegar um pouco e você também, Tuila, pegar um pouco daquela tua expressão de RH e remuneração, né, que são áreas ali primas, assim, por falar. Como é que vocês tocam o dia a dia e como é que vocês contam com a área de RH na disseminação da cultura da informação de remuneração, né? No fim do dia, remuneração é uma área muito mais especialista. E, Tuila, eu também trabalho no varejo, né? A gente precisa muito do RH para fazer essa propagação, né? O André também deve ter uma questão de propagar essa informação e esse conhecimento. Quais são as ações que vocês têm lá dentro? Como é que vocês tocam esse dia a dia aí para contar com esses parceiros de negócio? Eu estava brincando, tá? Ele é RH, eu sou Sabe que eu estou olhando o Carlos aqui, a gente vai lá todo ano pro Total Rewards, lá, o maior evento de remuneração lá nos Estados Unidos, e esse ano a gente estava lá, a Paulinha estava, e teve um painel no evento, que era um painel que no palco tinha RH e remuneração. Que nem nós estamos aqui. E eles falavam assim um para o outro, né? Você é do RH, como é que é você ser do RH? Tal. Eu falava, meu Deus do céu. Então, voltando assim, a turma da Gerdau está assistindo assim, nós somos todos da área de RH. O que eu acredito, e aí eu não estou puxando a sardinha para a cadeira que eu estou hoje, tá? É que a área de remuneração ela está cada vez mais ocupando espaço e sendo uma área estratégica dentro da área de RH. A gente é a área que consegue traduzir mais claramente os resultados das ações que a gente aplica. Desde que eu vim para essa cadeira, né, como a gente é uma multinacional brasileira de capital aberto, eu fui para o Comitê de Remuneração e Sucessão, eu sou secretário. As pautas lá são predominantemente de remuneração. Não que a gente não discuta outras pautas de RH, a gente discute, mas os assuntos que o acionista quer saber são assuntos relacionados à remuneração. Só que eu acho que a gente precisa se apropriar dessas agendas. E aí, respondendo a tua pergunta, eu acho que nós somos todos da área de pessoas. Existe na Gerdau uma realidade de centenas de business partners que não têm conhecimento de RH. Né? Eu estava com o pessoal da carreira esses dias almoçando falando disso, eles precisam ajudar a gente a capacitar a turma em remuneração. Né? Mas eu acho que a gente precisa passar dessa fase de 2 grupos e ter uma visão mais holística, assim, sabe? Porque para o business, os grandes desafios são desafios relacionados à remuneração, performance, né? Aonde que eu estou investindo o meu dinheiro, se eu estou investindo bem ou não, se eu estou trazendo... Né? Com tudo que a gente fala de dados hoje, a gente consegue medir tudo que a gente faz. Qualquer ação que a gente faça na área de pessoas, na área de RH e de remuneração, porque eu incluo, a gente consegue medir o resultado. Né? E a gente tem que ter essa cultura, e eu acho que a área de remuneração tem, de reportar, de trazer os impactos, de entender o que isso afeta as pessoas ou não. Desculpa, eu me prolonguei aqui, porque eu comecei essa piada de RH e remuneração, mas eu sou RH, tá? Não, agora foi. Tudo bem? Tuila, se eu estiver falando errado, tua mãe depois me corrige. Por favor. Uma dúvida. Como certa vez o ministro Maílson da Nóbrega trouxe, né, que no Brasil até o passado é incerto,
na era da transparência salarial, da LGPD, da equidade salarial e blá, 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 como que é isso? Vocês fizeram algum estudo de risco trabalhista? Porque ILP, a gente viu, RSU não é remuneração para os advogados, né? Mas para o resto do profissionais, mundo mas para Pro resto do mundo. quem está recebendo é remuneração. Sim. Como que vocês lidaram com o risco trabalhista utilizando o ILP para massa? A gente sempre pautou o ILP, né, o incentivo, na questão vinculada à meritocracia, tá? Os nossos programas, as decisões ali de ILP são voltadas para a meritocracia. Então, foi mitigado por essa questão dessa justificativa, vamos assim dizer, né? Então, a gente teve ILP para muitas pessoas, mas sempre para níveis um pouco maiores, né? Então, eu não tô falando aqui de júnior, pleno, né? Sempre de especialistas, ali, principalmente a área de tecnologia, quando estava em alta lá, né? Pós-pandemia e tudo mais. Mas sempre pautado nessa questão da remuneração voltada para a meritocracia, tá? Então, a gente sempre utilizou dessa forma. E quando a gente fala dessa questão da equidade, né, e de tudo mais, a gente percebe as pessoas olhando muito para o curto prazo e para o salário base, né? O ILP ele ainda não está tão abrangente assim no sentido de olhar para essa questão da equidade. Eu acho que o ILP ainda tem um ponto ainda de ser uma coisa muito pontual, de ser uma coisa muito para liderança, muito para alto executivo. Acho que talvez até por falta de informação e por falta de lei, e por falta de N coisas que acontecem, né? Mas, graças a Deus, não tivemos nenhum problema, não temos nenhum problema com relação a isso, mas foi muito mitigado nessa questão, tá? Não sei se era isso. Era isso? Não tivemos nenhum. Bom, pessoal, queria agradecer, espero que vocês tenham gostado. A ideia, de novo, foi mostrar um pouquinho que planos não são feitos só de números, são feitos de pessoas. E depois, deixo agora, né, passo a palavra para o pessoal da próxima mesa. Vou contar aqui com o Vinícius da Pris. Obrigada, André. Obrigada, Tui. Foi um prazer ter vocês aqui.